Você, torcedor rubro-negro que tá aí agora, respirando aliviado com o Mengão de novo no topo da tabela, segura firme porque o que a gente vai revelar agora vai mexer com o coração de qualquer flamenguista de verdade. Uma declaração inesperada, forte e carregada de sentimento, vinda justamente dele, Gabigol. Sim, ele mesmo, o cara que fez história com o manto sagrado, decidiu abrir o jogo de uma vez por todas e deixar um recado direto, sem curva, para o Flamengo. A fala veio logo após o desfecho de uma rodada que ninguém esperava, com o Santos vencendo o Palmeiras na Vila Belmiro e, de quebra, devolvendo o Flamengo ao lugar que é seu por direito, a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas o que chamou atenção mesmo foi o jeito como Gabigol se posicionou. O camisa 99 do Cruzeiro surpreendeu geral com uma previsão certeira e, mais ainda, com a forma como comemorou o desfecho da rodada. Só que o que ninguém esperava era o conteúdo da mensagem que ele soltou logo depois. E tem muito torcedor aí se perguntando, será que foi uma indireta? Um pedido de volta? Um recado pro BAP, pro José Boto ou até mesmo pro técnico Felipe Luiz? Pois é, torcedor. Fica comigo até o final, porque o que Gabigol falou vai te deixar de boca aberta. E antes da gente mergulhar fundo nessa declaração que já tá dando o que falar nos bastidores da Gávea, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Flamengo. Aqui a gente vai fundo, traz bastidores, revela o que ninguém tá falando e faz o torcedor rubro-negro se sentir dentro do clube. Então, se você ama o Flamengo, esse é o seu lugar. Cada detalhe, cada movimentação de bastidor, cada fala polêmica ou estratégica, você vai acompanhar por aqui. E se prepara, porque a declaração do Gabigol, que muita gente achou que estava só zoando, tem um peso emocional gigantesco. Tem recado, tem emoção, tem provocação e tem, acima de tudo, amor pelo manto. E a gente vai destrinchar isso linha por linha, parágrafo por parágrafo, como o torcedor merece. Depois de uma rodada eletrizante, em que o Santos surpreendeu o Palmeiras na Vila Belmiro, com um gol nos minutos finais, o cenário do Brasileirão virou de cabeça para baixo. O resultado não só tirou o peixe da zona da degola, como recolocou o Flamengo no topo da tabela com 71 pontos, ultrapassando o rival paulista. A vitória santista foi uma ducha fria em quem já começava a dar o título como encaminhado para o lado alviverde. Mas a grande surpresa da noite não foi o gol de Holheiser, e sim a reação imediata de Gabigol nas redes sociais. E foi ali, em meio a comentários, risadas e emojis, que ele soltou uma frase que sacudiu o mundo rubro-negro e fez muita gente se perguntar: o que o Gabigol ainda sente pelo Flamengo? E foi exatamente assim que Gabigol se pronunciou. Eu avisei, e o Flamengo agradece demais, porque voltou para o lugar onde sempre merece estar. O Fla está forte, está focado e vai brigar por tudo até o fim como sempre fez. O campeonato fica mais bonito quando o Flamengo está no topo. A frase veio como uma avalanche emocional. De cara, parece uma simples zoeira, uma alfinetada bem-humorada, mas para quem acompanha Gabigol desde os tempos de ouro com o manto, sabe que ali tem mais do que apenas palavras jogadas ao vento. Tem sentimento, tem identificação e, acima de tudo, tem aquela velha chama que parece nunca ter se apagado. Gabigol, mesmo vestindo outra camisa hoje, continua acompanhando, torcendo e vibrando com o que acontece na Gávea. E isso, torcedor, não é pouca coisa. Essa declaração reacende debates antigos e provoca uma série de reflexões sobre o futuro de Gabigol e sua relação com o Flamengo. Afinal, quem viu o que ele fez em 2019, quem acompanhou sua trajetória até 2023, sabe que não foi qualquer jogador. Foi ídolo. Foi decisivo. Foi protagonista de uma das maiores conquistas da história do clube. E mesmo após sua saída conturbada, com polêmicas envolvendo diretoria, punições e decisões extracampo, Gabigol nunca deixou de falar do Flamengo com carinho. Dessa vez, no entanto, ele foi além. Ele cravou que o Mengão está forte e vai brigar por tudo.
Isso, vindo de alguém de fora, soa quase como uma previsão, mas vinda de Gabigol, parece mais um desejo pessoal. Um pedido velado? Um aceno para um futuro reencontro? Nos bastidores, o que se comenta é que essa declaração pegou até a diretoria do Cruzeiro de surpresa. O próprio BAP, segundo fontes ligadas ao clube, ficou atento à repercussão nas redes sociais e não descartou que essa fala tenha um propósito muito maior. José Boto, diretor de futebol do Flamengo, também foi informado do teor da postagem e, como sempre, mantém discrição, mas com olhos bem atentos. Felipe Luiz, que conhece Gabigol como poucos, teria confidenciado a membros da comissão que a fala do atacante pode ter um fundo emocional mais profundo. E a torcida? A nação já está dividida entre os que querem o retorno imediato e os que ainda guardam mágoas dos episódios passados. Mas uma coisa é certa: notícias do Flamengo com Gabigol envolvido sempre viram assunto nacional. Mas não foi só isso. Durante a transmissão da Kings League em São Paulo, Gabigol foi ainda mais longe. Além de acertar o placar exato do jogo entre Santos e Palmeiras, o famoso 1-0, com clima tenso na Vila, o atacante fez uma série de outras previsões que chamaram a atenção. Disse com todas as letras que o Santos não cairia, que o Flamengo seria campeão da Libertadores e que o Cruzeiro, seu atual clube, teria grandes chances de levantar a taça da Copa do Brasil. Essas falas, embora cercadas de bom humor, foram vistas como uma espécie de mapa emocional do jogador. Ele não deixou de mencionar o Flamengo nenhuma vez. Sempre com carinho, sempre com respeito, sempre como se fosse parte dele ainda. E isso não é de hoje. Desde que deixou o Flamengo, Gabigol mantém um elo quase invisível, mas muito forte com o clube. Nas redes sociais, não é raro vê-lo curtindo postagens sobre o Mengão, interagindo com torcedores e até usando expressões típicas da nação. Muitos ex-jogadores, quando saem de um clube, seguem seus caminhos em silêncio. Gabigol não. Ele continua presente, ainda que de longe. E quando declara algo tão direto como essa última fala, não é só marketing. É sentimento real. E é esse sentimento que deixa a torcida em polvorosa e a imprensa em alerta máximo. Porque quando Gabigol fala, o Brasil escuta. E quando ele fala do Flamengo, o coração do torcedor bate diferente. No Flamengo, o clima, após a retomada da liderança, é de confiança total. Felipe Luiz, com sua postura séria e comprometida, já traça os próximos passos com foco total nas rodadas finais do Brasileirão. O elenco, motivado, viu a vitória do Santos como um sinal de que o destino está novamente sorrindo para o rubro-negro. E no meio de tudo isso, a declaração de Gabigol cai como uma bomba, porque reacende uma conexão emocional que pode influenciar até mesmo nos bastidores. Há quem diga que BAP, sempre calculista, vê nessa reaproximação de Gabigol uma possível carta na manga para movimentar o mercado em 2026. Sonho? Talvez. Mas no Flamengo, nada é impossível. A diretoria, inclusive, já começa a projetar o elenco da próxima temporada. José Boto, que tem buscado reforços pontuais e jovens promissores, não descarta trazer de volta jogadores com identificação profunda com o clube. E se tem um nome que entra fácil nessa lista, é Gabigol. Com contrato com o Cruzeiro até 2026, a negociação seria complicada, mas não impossível. Especialmente se o próprio jogador manifestar interesse em retornar. E pelas palavras recentes, o desejo parece estar ali, ainda que não declarado abertamente. A notícia do Flamengo de hoje, mais do que qualquer contratação ou vitória, é essa conexão emocional que nunca se rompeu. Torcedores mais atentos lembram que, em outras entrevistas, Gabigol já havia deixado escapar frases como "Meu coração é rubro-negro" e "No Flamengo fui mais feliz". Frases que, à época, pareciam apenas retóricas, mas que agora, com essa última declaração, ganham um novo peso,
O tempo pode ter passado, mas o elo emocional permanece. E quando a torcida começa a se mobilizar nas redes sociais com hashtags pedindo a volta do camisa 9, é sinal de que o sentimento não é unilateral. Tem muita gente na arquibancada sonhando com o reencontro. E a diretoria, mesmo sem assumir publicamente, já está de olho nessa movimentação. A verdade é que Gabigol nunca deixou de ser assunto no Flamengo. Seja pelas polêmicas, pelas memórias ou pelas declarações como essa, ele sempre reaparece. E dessa vez, ele reapareceu com uma frase que, se por um lado soa como provocação aos rivais, por outro soa como uma saudade disfarçada. E todo torcedor rubro-negro sabe, quem vestiu o manto e sentiu o Maracanã explodir depois de um gol decisivo, nunca mais esquece. E talvez nunca mais queira ficar longe. Essa última fala pode ter sido só o começo de uma reaproximação que promete render muitos capítulos. E tem mais. A repercussão nas redes sociais foi simplesmente avassaladora, como um verdadeiro vendaval que varreu cada canto da internet rubro-negra. Bastou a frase de Gabigol cair na timeline para que milhares de torcedores começassem a compartilhar, comentar, analisar e até criar teorias em cima do que poderia estar por trás daquele recado sutil, porém carregado de emoção. Influenciadores da nação, que normalmente analisam o dia a dia do clube com olhos clínicos, não perderam tempo. Muitos já começaram a publicar vídeos com títulos chamativos, sugerindo que a fala de Gabigol é o primeiro passo para um possível retorno. E não parou por aí. Jornalistas renomados do eixo Rio-São Paulo, além de ex-jogadores com passagem tanto pelo Flamengo quanto por outros grandes clubes, se manifestaram dizendo que, conhecendo Gabigol como conhecem, não seria surpresa alguma se ele estivesse plantando, desde já, as sementes para voltar ao Flamengo quando seu contrato com o Cruzeiro se encerrar em 2026. Outros mais cautelosos preferiram enxergar a situação por um viés mais emocional, como um rompante de saudade misturado com o carinho que Gabigol sempre demonstrou pelo Flamengo, desde o primeiro dia em que vestiu o manto. Para esse grupo, a fala do camisa 99 não teria uma intenção de movimentação nos bastidores, mas sim um gesto espontâneo, genuíno, de quem viveu intensamente uma fase vitoriosa e inesquecível no Clube da Gávea. Mas, verdade seja dita, independente da intenção real por trás das palavras, o impacto foi imediato e profundo. Porque o torcedor, esse sim, não esquece. E ao ver Gabigol, mesmo de longe, falar do Flamengo com tamanha empolgação e reverência, reacende no peito da nação uma esperança, um desejo oculto de que talvez, quem sabe, o reencontro possa mesmo acontecer. E assim, mais uma vez, a notícia do Flamengo que mais emocionou nos últimos dias não partiu diretamente do ninho do urubu, mas sim de um ex-camisa 9, que para muitos jamais deixou de ser parte da alma rubro-negra. Enquanto isso, o Flamengo segue firme na briga pelo título. Com o elenco em alta, o técnico Felipe Luiz tem conseguido extrair o máximo dos jogadores. A liderança reconquistada traz não só motivação, mas também uma pressão natural. O Palmeiras vem logo atrás, e cada ponto agora é crucial. Mas a nação tem motivos de sobra para acreditar. E essa declaração do Gabigol, ainda que vinda de fora, funciona como mais um combustível emocional. Porque quando até quem já saiu acredita no título, é sinal de que o Flamengo realmente está forte. E com a torcida jogando junto, tudo é possível. Portanto, torcedor, fica ligado. O que Gabigol falou pode ter sido apenas uma frase em rede social, mas o impacto foi gigantesco. E no futebol, tudo começa com uma fala, uma mensagem, uma lembrança. Quem sabe esse seja só o primeiro capítulo de um reencontro que parece cada vez mais inevitável. E até lá, seguimos firmes, acompanhando cada passo, cada movimentação, cada notícia do Flamengo, sempre com a emoção lá no alto e a expectativa de que o melhor ainda está por vir. Porque no Flamengo, o impossível não existe. E com Gabigol ou sem Gabigol,
O topo é o nosso lugar.